Na primeira audiência pública do primeiro quadrimestre de 2017, aqui na Câmara Municipal de Bauru, na nova gestão da Prefeitura Municipal de Bauru, os dados da Receita apontam cerca de 3 milhões de reais a menos em relação à receita do mesmo período do ano passado, de janeiro a abril. Um dado pontual que preocupa o balanço do caixa em função da crise. O secretário de Finanças, Everson Demarque, comenta conosco sobre esse dado. Como a Prefeitura vê esse dado em função do período que já era difícil para a arrecadação em relação a despesas fixas, aquelas que são mais difíceis de serem cortadas ao longo do exercício? É preocupante a situação do município, até por conta da última semana do quadrimestre, o ICMS teve uma queda muito acentuada. Isso, claro que interferiu nos resultados. No início do mês de maio ele já deu uma melhorada, mas não é também o que a gente esperava, que tinha planejado. Com relação às despesas, as despesas não param, elas continuam e a cada vez elas têm um aumento vegetativo. Então, o cuidado nosso agora é manter o controle dessas despesas e principalmente a despesa de pessoal, que com certeza vai ter um aumento no índice, né, acelerado no próximo período. Que receitas daquilo que estava previsto mais afetaram esse contingente de arrecadação menor neste primeiro quadrimestre? As receitas são que foram mais acentuadas, trata-se das receitas de impostos, o ICMS, o IPVA e o ISS, que está ligado também com a crise econômica que a gente está vivendo, né? Então isso está refletindo nas receitas do município. Do ponto de vista da população em geral, se fosse na conta da casa doméstica de cada um, você corta algum gasto para poder, com a mesma receita ou com previsão de não crescimento, acertar suas contas. Na Prefeitura, vocês realizam uma operação preventiva que se chama contingenciamento? Isso. Nós projetamos a receita, de acordo com essa variação que nós apuramos no primeiro quadrimestre, nós projetamos a receita até o final do exercício. Essa diferença de receita que nós vamos deixar de executar, nós entramos e contingenciamos despesas, ou seja, cortamos despesas para que as secretarias não comprometam esses recursos que a gente não tem certeza se vai entrar no município ou não. Ao longo do ano, a gente vai acompanhando nos outros quadrimestres a arrecadação e o desempenho do caixa. Algumas despesas de crescimento, como de pessoal, por exemplo, de áreas que são necessárias de serem repostas, podem sofrer impacto econômico e administrativo na sua consequência diretamente em relação a esse quadro? Sim, sim. A queda da arrecadação, automaticamente, ela vai interferir no índice de pessoal. Atingindo o índice de pessoal, tem algumas limitações que a gente, por exemplo, a suspensão de contratação de pessoas. Então, provavelmente o município vai ter esse impacto em algum momento. Do ponto de vista das dívidas, aquilo que já tinha sido contratado pela Prefeitura a curto e a médio prazo, continuam no mesmo patamar. Esse o quadro foi apresentado aqui? Sim, continua da mesma forma. A dívida federalizada, a gente está aguardando uma decisão do Supremo a respeito de questionamento sobre a dívida, e as demais dívidas já são as contratadas anteriormente, que a gente está simplesmente fazendo a execução do pagamento. E por fim o secretário apresentou entre as medidas possíveis aqui, do ponto de vista da sua pasta, uma questão, por exemplo, das multas de trânsito, de protesto daquilo que estava entrando no caixa da receita do dia a dia para a Prefeitura, mas relativa a multas de trânsito que tem reflexo lá nos serviços da Indurb. Sim, hoje os serviços da Indurb, a parte de trânsito, é custeado com a multa e com parte de recursos próprios. Então nós vamos tentar, através de protesto, receber essas multas que estão atrasadas, para que o município coloque menos recursos próprios para pagamento com a Indurb. Finalizar como a questão central, até em função do momento da crise, a palavra-chave seria corte de gastos. Corte de gasto e fazer mais com menos. Muito obrigado ao secretário de Finanças, Everson Demarque, na primeira audiência pública do primeiro quadrimestre de 2017, realizado em cumprimento à Lei de Responsabilidade Fiscal, aqui no plenário da Câmara Municipal de Bauru. Nelson Gonçalves para a Rádio e TV Câmara.